Boa noite, pessoal, queridos e amados irmãos. Depois de um certo tempo de folga, de férias, estávamos aí viajando, estamos retornando com os nossos áudios, com os nossos vídeos, e a nossa oração, como sempre, é que Deus possa estar assim abrindo a nossa mente, esclarecendo o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco através da sua palavra. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, é como se Deus falasse conosco através de quem interpreta essa palavra aos nossos ouvidos, aos nossos corações. E a nossa oração é que essa interpretação seja da melhor forma possível e que o Espírito Santo seja a ponte entre o meu coração e o seu coração, a minha mente e a sua mente, ligados à mente e o coração de Deus, para que possamos assim ouvir, entender e buscar aplicar esses ensinamentos da palavra de Deus para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a fim de que a palavra de Deus se efetive em nossa vida para transformá-la de forma a que nós sejamos homens e mulheres moldados para a glória do Senhor todos os dias. A nossa oração é que cada um que conosco nessa noite se encontra participando desse vídeo possa ter esse encontro, possa ter essa verdade no seu coração, tendo Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, para que a sua vida possa ser assim transformada dia em dia, de glória em glória, para a glória do Senhor e para a nossa felicidade eterna. Somos gratos a todos aqueles que têm assistido os nossos vídeos, e como a gente tem feito as nossas colocações, os nossos desafios, se você gostou do vídeo, se foi bom para você, compartilhe com outra pessoa, deixe o seu joinha, teça algum comentário, tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, pergunta. A gente, dentro do possível, vai respondendo de acordo com a nossa capacidade, buscando a orientação de Deus para estarmos respondendo a todas as dúvidas possíveis que possam existir, de acordo com o tema que for abordado no decorrer do áudio, do vídeo, certo? Muito obrigado pela sua presença, que Deus possa sim abençoá-lo grandemente. Quando nós contemplamos a nossa raça humana, nossa existência no planeta Terra, temos diante de nós que admitir que existem pelo menos duas hipóteses para que essa nossa existência tenha vindo a ser uma realidade. Ou somos levados pela ciência humana, que nos ensina que viemos à existência, bem como todo o planeta e o universo como um todo, de uma explosão cósmica, do nada, que explosão essa que é denominada pela ciência de Big Bang. E essa teoria ela é chamada teoria da evolução, ou da casualidade, ou seja, a existência humana, a existência do nosso planeta e do universo vem a existir, como nós temos hoje no tempo e no espaço, do nada, de uma explosão cósmica causada por algo que é casual, um acaso. Aconteceu, ninguém sabe como, Ninguém consegue explicar, a ciência não consegue explicar essa casualidade, esse acaso. Ou somos levados pela palavra de Deus, que nos ensinam que, de fato, nós viemos à existência do nada. Porém, contudo, entretanto, de que nós fomos criados, fomos formados por um Deus criador divino, sobrenatural, e a esse ensino nós damos o nome de criacionismo. Muito embora a criação do homem, narrada nas Escrituras, ou o criacionismo, não seja tão comentado em sala de aula nas nossas escolas, muito pelo contrário, em algumas citações, ela é até proibida, já que nosso ensino secular é fundamentalmente científico. E a ciência, o conhecimento científico, ele necessita de provas para ser considerado um estudo, para ser considerado uma realidade. E a criação
é um ensino fundamentalmente baseado na fé. E fé não se explica. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, nos diz que pela fé, nós, os cristãos, entendemos e aceitamos que o universo foi formado pela ordem de Deus e que tudo aquilo que se vê não foi feito a partir daquilo que se vê. Ou seja, aquilo que hoje existe não veio de algo que já existia, veio do nada, mas veio através de um poder criador, divino, sobrenatural, inteligente. Já o criacionismo, que é amplamente divulgado nas nossas escolas, né? Aliás, a origem das coisas pelo caos, o casualismo, né? A teoria da evolução, é baseado naquilo que a ciência, de alguma forma, consegue provar. E por conta dela, até hoje, não ter encontrado o ponto de fusão, o ponto de união, o ponto central que indica, né, o encontro dos micro-organismos até que nós nos tornássemos animais orgânicos, físicos, com várias moléculas, nós temos que entender que para aceitar o evolucionismo ou o casualismo, nós precisamos de tanta fé ou mais para aceitá-la como algo verdadeiro, como algo autêntico, como algo que de fato é um estudo científico. Não há provas. Então, tanto para se crer na criação, como estipulado pela palavra de Deus, como para se crer na evolução, o estipulado pela ciência, nós precisamos trabalhar no campo da fé. Nós precisamos crer nas palavras de alguém. E muito embora nós cristãos creiamos e ensinamos que o universo veio à existência pela vontade de um Criador inteligente, pois a ordem universal sugere isso, e a palavra de Deus, que é a referência de verdade, inclusive científica, porque muitas das questões que a ciência nos fala, que nos prova porque a palavra de Deus diz. Por exemplo, a história nos diz que o astrônomo Louis Armstrong, americano, que na sua viagem tripulada, a primeira vez a sua viagem tripulada, a Lua, quando ele saiu em órbita, a primeira coisa que ele disse foi: a Terra é redonda. A ciência diz que a Terra é redonda, mas a palavra de Deus há mais de 3.500 anos que já nos afirma que a Terra ela é redonda, ainda que alguns digam que a Terra seja plana. Ainda que esse tema possa ser discutido de forma bem mais ampla e esclarecedora, esse não é o objetivo do nosso áudio dessa noite, do nosso estudo. E para isso existem muito bons livros, sejam eles livros cristãos, evangélicos, ou mesmo livros seculares, que nos dão conta de que a verdade científica não pode ser provada. Como somos cristãos, partimos sempre do princípio criacionista, pois ao analisarmos, como dissemos no princípio desse áudio, a nossa existência humana, por mais que a ciência se esforce, ela não pode ser explicada e entendida se não for feito através da luz da eternidade. A existência humana não pode ser explicada apenas tão somente por uma questão de mera formalidade de evolucionismo ou criacionismo, mas com base em uma eternidade. O ser humano não está aqui apenas de passagem e a morte encerra o seu ciclo de existência. A eternidade, ela é a grande razão da explicação da nossa vida humana. E eu quero pensar um pouco nessa noite, com você que me assiste, como já foi colocado aí na nossa chamada, o tema da nossa mensagem, a salvação humana. Como o homem pode entrar na eternidade
tendo segurança eterna de que ele vai viver eternamente na presença do seu Criador. Como isso é possível e por que isso é possível? E por que é uma necessidade? Certo? E para isso nós vamos ler a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 3, versículo 23. Paulo escreve aos romanos, ele fala assim: pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Partindo do pressuposto, nós que estamos aqui dizendo que nós agora admitimos, ou cremos, ou entendemos que o ser humano veio à existência através de um poder criador, criacionismo, né? E a partir disso nós precisamos enxergar o porquê da nossa existência. Por que Deus nos criou? Para quê? Para apenas tão somente sermos alguém que vive 40, 50, 60, 100 anos, morremos e acabou? Porque se nós cremos, como a palavra de Deus nos diz, a vida humana não se encerra no dia em que os nossos órgãos vitais pararem de funcionar. Porque depois disso ainda há uma eternidade para se viver. E o livro que nos fala, nos ensina e nos orienta quanto a essa realidade é as Escrituras. Depois dessa nossa introdução filosófica, que nos leva a raciocinar, pensar, queimar alguns neurônios, né? Ao recorrermos às Escrituras, tendo em mente que eu e você somos seres pessoais, criados por um ser, por um Deus soberano, ordeiro, inteligente, gracioso e bom. E quando vamos para o ensino bíblico sobre a criação, somos por ele, né, esclarecidos de que não somente somos seres humanos, frutos de uma criação humana especial, divina especial, né? Pois o relato bíblico nos informa que nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis é o livro dos começos. Somos seres humanos criados de forma excepcional, de forma especial. E por isso, dentro dessa especialidade, alguns dos atributos que nos tornam a imagem e semelhança do nosso Deus, é que nós somos criados seres racionais, fomos criados seres emocionais e seres espirituais. Isso dentro de um compêndio que está inserido em nosso ser. O nosso homem interior, o nosso ser interior, ele é racional, ele é emocional, ele é inteligente. 3 características que nos falam que nós somos tripartidos, como Deus é um ser triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As Escrituras nos informam que Deus colocou em nosso coração a ideia da eternidade para que nós o temamos. Não sei se você já parou para pensar nisso, ou você já ouviu alguma coisa a respeito disso. De toda a criação que existe em nosso planeta, de todos os animais, nós seres humanos somos os únicos que sabemos que vamos morrer. E por conta desse entendimento comum de que nós estamos aqui de passagem, é que há uma preocupação com relação ao que acontece depois da morte. E essa visão, essa preocupação se dá porque Deus colocou dentro do nosso coração, dentro do nosso ser interior, do nosso centro emocional, a ideia de que existe uma eternidade. E esse sentimento, essa emoção que envolve o nosso coração, mexe com o nosso intelecto e nos leva a raciocinar, a pensar, a idealizar e a buscar formas de como nós podemos nos precaver, nos preparar para uma eternidade. Todas aquelas pessoas que não têm essa visão criacionistas, mas que vivem com base no acaso, que vivem a ideia de que nós estamos aqui apenas em uma evolução, morreu, acabou. Então não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Se você crê que você vive a sua existência meramente por um acaso, morreu, acabou, filho. Não tem que se preocupar com a morte.
Não tem por que se preocupar em viver tanto, trabalhar tanto para conquistar tantas coisas. Não tem por que se preocupar em criar uma família ordeira. Não tem por que se preocupar em viver uma vida com uma ética moral ilibada. Não tem por quê. Morreu, acabou. Bicho, animal como outro qualquer. Não somos seres eternos como Deus o é. Aliás, só Deus é um ser eterno. Nós não somos eternos. Mas a ideia da eternidade foi inserida no nosso coração, porque Deus, nosso Criador, quando nos criou lá no Éden, nos criou seres imortais. A diferença entre um imortal e um eterno é que um ser eterno não tem começo, não tem meio, não tem fim. Enquanto que um ser imortal tem começo, tem meio e fim. Aliás, não tem fim. Através do pecado de Adão, da escolha de Adão, nosso pai na terra, né? Nós nos tornamos seres mortais. Aí sim, passando a ter começo, meio e fim. Mas esse começo, meio e fim é apenas e tão somente uma distinção do nosso corpo mortal. Porque dentro do nosso corpo mortal existe uma alma e um espírito que são imortais. E que almejam, que esperam, que anseiam pela eternidade. Não fosse essa verdade cristalina aos nossos olhos humanos, não se explicaria por que tanta comoção humana, né, no momento da última despedida de um ente querido em um velório. Para que tanto choro? Para que tanta comoção? Morreu, acabou. Eu também vou morrer, vou acabar. Não, mas há uma expectativa no nosso coração de que aquele ente nosso querido que partiu vai para algum lugar. Ou para um lugar de descanso eterno, gozo eterno, ou para um lugar de condenação eterna. Porque, biblicamente falando, se cremos que somos obra de uma criação de um Deus Criador, a palavra diz que só existem dois lugares para onde nós podemos ir: para a presença de Deus, gozo eterno, ou para longe de Deus, morte eterna, condenação eterna. Você já parou para pensar, para raciocinar em cima desse tema? Você já filosofou a respeito disso? Já parou para pensar? Poxa, eu estou caminhando aqui, né? E a morte, ela é certa. Eu sei que uma hora ela vai me alcançar. E depois que eu morrer, para onde eu vou? O que acontece comigo? Qual futuro me espera depois que a morte física me abater? Volto a dizer, se fôssemos fruto de uma casualidade, de um acaso, não tem por que ter essa preocupação. Porque, na verdade, todos nós morremos, vamos para o cemitério e acabou. Mas, se, de fato, nós somos seres criados por Deus e criados para viver uma vida imortal, nós precisamos termos essa preocupação, sim, porque da morte, depois da morte física, nós vamos entrar no campo da eternidade. E aí a pergunta que fica é: onde você passará a sua eternidade? E é por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é a salvação do homem. Como o homem pode entrar nessa eternidade, fechar os seus olhos para essa vida terrena aqui, com a certeza plena de que está salvo pela graça de Deus. Está, não é estará, não é talvez, não é quem sabe. Não, é estará, a Bíblia diz que ele está salvo. Toda essa comoção da morte só se explica porque nosso coração grita a nossa mente que nós não fomos criados para morrer, nem fisicamente, nem espiritualmente. E que, portanto, os egípcios, um dos povos evoluídos, dos maiores povos evoluídos na nossa história, um povo milenar, eles tinham razão ao sepultarem os seus líderes, né, mortos, mumificando-os com a seguinte fala: a morte é apenas começo. A morte não é o fim. A morte é apenas o começo da eternidade. E quando pensamos sobre esse tema, Deus é a vida e o caos é a morte. Porque se nós estamos com Deus e cremos que Ele é o nosso Criador e nos encaminhamos para caminharmos com Ele, caminhamos com a vida. Mas se nós cremos que somos fruto de um acaso, estamos aqui por acaso, tudo que acontece conosco é por acaso, então temos por que nos preocupar, porque mais cedo ou mais tarde morreu, acabou, certo? Ou cremos em Deus, em suas verdades e promessas,
e somos por elas consolados no momento da morte, ou cremos no caos e vivemos sem nenhuma esperança, nenhuma expectativa, porque morreu, acabou. E ambas as escolhas são decisões pessoais nossas, minha e sua, e se encontram no campo da fé. Ou eu creio na casualidade, no casualismo, ou eu creio em um Deus Criador, e que esse Deus Criador tem um plano, tem um projeto para me dar a eternidade com Ele, para todo aquele que quiser aceitá-la, através da fé. Porque eu pretendo, junto com esse estudo, dar um outro que é muito extenso, falar como isso é possível, como nós podemos alcançar isso. Porque nós vamos precisar entender que nós não podemos alcançar essa salvação, a garantia dessa salvação, por nada que nós possamos fazer. Não existe nada que nós possamos fazer que possa garantir-nos, que possa granjear-nos, que possa comprar o favor divino. Nada. Porque se o universo é a criação de Deus, se o planeta é a criação de Deus, e se nós somos criação de Deus, o que é que nós temos para oferecer para esse Deus, a fim de que Ele possa nos abençoar com a sua graça? Nada. E dentro desse tema, o texto que propomos para a nossa meditação, dele, o apóstolo Paulo nos informa que hoje, agora, nesse exato momento, eu e você estamos vivendo o que nós chamamos de um status quo. Ou eu me encontro em uma situação de separado de Deus, pelos meus pecados, pelas minhas desobediências, ou eu me encontro ligado a Deus pela santidade e pela obediência do Senhor Jesus Cristo. Ou eu estou condenado pelos meus pecados que eu herdei de Adão, ou eu sou justificado pela graça que eu peço e posso herdar por Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós temos dois Adões. O primeiro Adão, pai da nossa raça, e o segundo Adão, pai da raça daqueles que têm fé, daqueles que creem no Deus eterno, na sua criação e no plano que Ele orquestrou para a salvação de todo aquele que crê. Separados da vida que há em Deus, e isso se deve ao fato de que o pai da nossa raça, ele inseriu em nosso DNA o pecado, a desobediência. Nós somos desobedientes porque a nossa humanidade, a nossa carne humana é desobediência. Nós herdamos esse fruto, de Adão. Esse fruto de Adão nos leva a sermos desobedientes, porque assim como Adão desconfiou da graça de Deus no Éden, ao comer de um fruto que Deus havia dito para ele não comer, que ele o sustentaria com tudo que ele tivesse de necessidade no jardim, Adão resolveu desobedecer. Gente, o problema não era o fruto, o problema não era comer, o problema era obedecer. A prova que Deus deu para Adão foi para que ele obedecesse. E nós hoje caímos na mesma condição de não confiarmos em Deus, passamos a confiar nos nossos próprios conhecimentos e por isso nós preferimos desobedecer à vontade de Deus para viver segundo com a nossa própria vontade, nosso próprio entendimento, nossa própria ciência, nosso próprio conhecimento, e assim nós deixamos a capacidade de Deus nos conduzir e nos controlar para a eternidade, trocando a eternidade por uma mordida em uma maçã. Todos somos pecadores perdidos, e infelizmente não há nada que nós possamos ou pudéssemos fazer para resolver esse problema. E é essa condição que nos leva a ter a morte física como nosso maior e mais poderoso e temido inimigo. Nós tememos tanto a morte que nós pagamos um convênio médico caro, nós queremos fazer exames médicos com uma certa frequência, nós buscamos os melhores especialistas para as nossas enfermidades, porque ninguém quer morrer. E é para ser assim mesmo. Deus não nos criou para morrer. A morte física precisa ser um acidente no percurso da nossa existência terrena. A morte espiritual é uma escolha. A morte física, não.
Porque chega uma hora em que ela vai nos alcançar, quer queiramos, quer não. Uma escolha. Ao homem está determinado, diz a palavra de Deus, morrer uma só vez. Ao homem está determinado morrer uma só vez. Porque o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios que essa nossa carne mortal não poderá herdar a incorruptibilidade da eternidade. Nós precisaremos ter esse corpo transformado. A transformação essa que vai acontecer para todos aqueles que morreram em Cristo, estão hoje enterrados, e para aqueles que hoje estão em Cristo, estão vivos, e quando o Senhor Jesus vier buscar os seus, eles serão transformados, vivos, para a glória de Deus, para entrar na eternidade. A morte física, ela cristaliza a nossa condição de pecadores perdidos ou de pecadores regenerados. Se eu já experimentei em Cristo um processo que a Bíblia chama de regeneração, ou seja, o gerar de novo, gerar um novo ser, um ser espiritual, um ser que se desenvolve a partir agora do segundo Adão, que está ligado a Deus. Essa minha vida em Cristo, ela é cristalizada no momento da minha morte física. Porém, contudo, entretanto, se eu ainda permaneço em minha desobediência no velho Adão, a morte física também cristaliza essa condição. E é essa cristalização que me diz, que vai me demonstrar na prática, se eu fui para a eternidade, salvo ou perdido. Se eu aceitei o projeto de Deus para a minha vida e fui por esse projeto transformado, salvo e regenerado, ou se eu o rejeitei e a minha condição de pecador perdido é cristalizada para todo sempre. E agora, essa escolha é nossa, minha e sua. Não é mais do pai da nossa raça, não é mais de Adão, não é mais do pai da nossa família, não é do meu pai, não é do seu, não é das nossas esposas, não é dos nossos amigos, não é dos nossos filhos. Essa é uma escolha minha e sua. A nossa salvação, a nossa segurança eterna é uma escolha pessoal intransferível, que nós, por mais que queiramos, não podemos deixar de fazer. É a escolha sua, porque o simples fato de você não escolher já é uma escolha. Alguém já disse que se nós escolhemos ficar em cima do muro contra atos de injustiça, na verdade nós não estamos em cima do muro, nós estamos escolhendo ficar do lado dos injustos. Porque a nossa condição nos leva a tentarmos resolver a situação da melhor forma possível, porque nós somos pessoas que buscam a justiça. Se nós nos calamos, nós concordamos com as injustiças. E esse é o convite que Deus faz a nós através do seu Filho Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna, vida em abundância. A palavra vida ali não é bios, não é biológica. A pessoa está falando de vida biológica, porque biológica nós já temos. A palavra no original ali é zoe, a vida eterna, uma vida que destila de Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo para nos dar essa vida, como dádiva, como presente. Já que nós não podemos conquistá-la, Deus em sua infinita graça e em seu amor nos oferece de graça. Como? Pela fé. Deus não nos criou para morrermos, mas para vivermos para sempre e ao lado dele, desfrutando da sua companhia, desfrutando da sua graça, desfrutando do seu amor. Mas como isso é possível? Como? Veja, dissemos que não podemos fazer nada para mudar o nosso status quo, da nossa condição. A nossa condição é que nós estamos perdidos em nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. Já foi o que o apóstolo Paulo nos afirmou no texto básico da nossa meditação. Porque todos pecaram, todos. E separados estão da glória de Deus. Esse status quo não pode ser mudado por nada que nós possamos fazer. Obras de caridade, não. Orações fervorosas, não. Uma religiosidade contagiante, não.
uma vida de moral equilibrada e ilibada diante da sociedade. Não. Porque, na verdade, essas condições não fazem nada mais, nada menos do que nós estarmos apenas e somente fazendo a nossa obrigação. Ela não nos leva em salvação. Ninguém é salvo por ser bonzinho. Aliás, até porque nenhum de nós é bonzinho. Na verdade, a Bíblia nos informa que o que nós, como pecadores perdidos, merecemos é o inferno. Deus, em sua infinita graça, nos oferece a oportunidade de escaparmos do inferno pura e simplesmente por aceitarmos o seu plano de salvação. Nada nós podemos fazer para fugir e escapar dessa condição de pecadores perdidos, mas Deus fez. E é aqui que repousa, em cima desse Deus fez, é que repousa, né, o grande tchan, né, o suprassumo da mensagem evangelística, do evangelho. A palavra evangelho no original, no grego, quer dizer boas novas de salvação. Por que boas novas? Porque é algo que Deus nos oferece pura e simplesmente de graça. Eu não posso comprar, não tenho como conquistar, mas Ele me oferece exclusivamente por eu confiar na sua graça e aceitar o seu plano de redenção pela fé. Ele fez. O que foi que Deus fez? Ele pagou o preço da nossa redenção ao enviar o seu Filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. É isso que o evangelista João nos fala no capítulo 3, versículo 16 do seu livro, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para dar a sua vida em resgate dos homens, para morrer, a fim de que todos quantos quisessem, pela fé, pudessem ser salvos por esse sacrifício. O sacrifício que nos traz a paz foi feito em Jesus. Deus, o Pai, fez. A obra da redenção nossa é uma obra acabada. Não há nada mais que nós possamos fazer a não ser crer. E mais uma vez, repousa em nosso coração e em nossa mente a questão da fé. Deus quer que nós nos aproximemos dele por fé. Não adianta querer explicar que você não vai entender. Existem muitos porquês, existem muitas dúvidas, existem muitas questões que mesmo nós, os estudiosos da palavra de Deus, não temos como explicar. E Deus não quer que nós o expliquemos, Deus quer que nós creiamos nele. E que aceitemos aquilo que Ele nos oferece de graça por fé, por obediência. É Ele quem me diz na sua palavra que se eu aceitar o sacrifício de Jesus Cristo como sendo meu, eu posso por esse sacrifício ser justificado. Veja, eu não sou justo, mas posso ser justificado. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas existem pessoas que podem ser justificados por aquele que justo, que morreu na cruz do Calvário, para ser justificador de todos aqueles que por fé exercem a condição de aceitar o plano de redenção que Ele na eternidade, com o seu Pai, promulgou para que todos nós fôssemos salvos. Deus fez tudo o que era necessário para a nossa restauração e para a nossa reconciliação com Ele mesmo. Deus já fez tudo. A penúltima fala do Senhor Jesus na cruz do Calvário está lá nos 3 evangelhos. Jesus disse: Pai, tudo está consumado. Acabou. Tudo que o Senhor predeterminou para que eu fizesse, eu fiz. Nas tuas mãos agora eu entrego o meu Espírito, a última palavra. Tudo que o Senhor predisse nas Escrituras, tudo aquilo que o Senhor, em sua infinita graça, buscou oferecer aos homens, eu concluí, eu consumei. E aqui na cruz eu entrego o meu Espírito com uma obra consumada. Hoje nós não precisamos morrer em cruz. Nós não precisamos fazer sacrifícios, sejam eles quais forem, para a salvação, não. Nós precisamos fazer sacrifícios para uma santificação depois de salvos. Depois de salvos, vamos crucificar a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos carnais, para permitir que os desejos de Deus, através do Espírito Santo, aflorem em nossa vida. A vida do cristão, a vida de todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, é uma vida de batalha diária e constante. E por isso o Senhor Jesus, todo aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, assuma os seus sacrifícios e caminhe comigo para a morte. Não a morte física, mas a morte do seu eu, a morte da sua vontade, a morte do seu querer
fazer as coisas do seu jeito, mas aceitar aquilo que Deus, por sua infinita graça, já fez para a nossa eterna justificação. E é interessante que essa condição ela é garantida, essa esperança de salvação eterna, essa certeza de salvação eterna, ela é oferecida a todos os seres humanos, desde a pessoa bonzinha, aquela que é um excelente pai de família, que nunca defraudou ninguém, nunca soltou uma palavra obscena, nunca usou algum artifício para enganar alguém, tanto para aqueles que já entraram pelo adultério, aqueles que já entraram pelos homicídios da vida, pelos assassinatos, homens que estão aí atrás das grades pagando o preço por algo de errado que fez diante da sociedade. Essa oferta é oferecida a todos. A diferença é que aqueles que cometeram crimes diante da sociedade, mesmo depois de salvos por Jesus Cristo e de terem certeza da sua salvação em Jesus Cristo, deverão continuar pagando a sua pena para a sociedade, porque devem. Mas diante de Deus, a Bíblia diz que eles não devem mais nada. Se morrerem hoje, estarão salvos para a eternidade. Da mesma forma que a palavra de Deus diz que o homem bom, aquele camarada que é excelente pai de família, aquele camarada que nunca mentiu, aquele camarada que nunca defraudou ninguém, aquele camarada que é um excelente pai, um excelente marido, se ele não aceitar o plano redentivo, ele se encontra perdido. O status quo é de perdido. Pecador perdido, porque não confiou na graça de Deus. Preferiu morder a maçã da sua desobediência ao aceitar a redenção que é oferecida em Cristo Jesus. Não existe nenhuma religião que salve o ser humano. Até porque nós, seres humanos, somos religiosos por natureza. Desde que o homem se separou de Deus, que ele tenta de alguma forma criar um mecanismo, criar um caminho, com base na sua inteligência, com base na sua capacidade, com base no seu intelecto, de como ele pode alcançar o favor divino. Isso é religião. A palavra religião quer dizer religare. Nós nos religarmos a Deus com base em algo que nós podemos fazer. Não existe nenhuma religião que salve ninguém. Nem a minha e nem a sua. Independente de qual seja. Em momento algum, a nossa religião, eu sou um pastor batista, jamais os batistas salvaram ou poderão salvar alguém. O que nós oferecemos é a salvação através de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E toda e qualquer religião, toda e qualquer igreja que insista ou que ensine que Jesus Cristo é o único Salvador de todos os homens, ela é uma religião ordeira e correta. Mas se qualquer religião ensinar algo diferente disso, é fria. Não precisa mudar de vida não precisa aceitar Jesus não precisa ter nenhum plano de redenção não. Depois de morto a gente dá um jeitinho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que morreu, acabou as oportunidades, porque você fez a sua escolha. Tá? Não existe nenhuma obra humana que possa nos salvar. Não existe nada que eu possa fazer de bem para alguém que possa me levar a ter algum lucro, algo que me leve a ter uma posição de destaque de Deus. Nada, nada. Não existe nada. As Escrituras, o profeta diz que a nossa justiça não passa diante de Deus de trapos de imundícia. Aqueles trapos que você cobre ferida, de uma queimadura, de vez em quando você tem que tirar, porque sai aquela pele morta, você tem que jogar fora. A nossa justiça não passa daquilo. Trapo imundo, não serve para nada. Diante de Deus não, serve para mim e para você. Mas diante de Deus não. Não existe nenhuma oração ou reza que nós possamos fazer para que alguém possa ser salvo, nem antes de morrer, nem depois de morrer. Não existe, gente. Não existe reza por mortos, diante da Bíblia não existe. Acabamos de passar por esses dias aí o feriado do Dia dos Mortos, e muitos há que vão ao cemitério com base em uma ignorância bíblica, e a gente respeita, que a ideia não é criticar ninguém, não é? Porque cada um faz diante daquilo que tem o seu conhecimento, mas acender uma vela para iluminar o caminho do seu ente querido, ou realizar um
uma oferta, ou realizar uma oração, ou um momento X de orações e rezas, para que a alma daquele ente querido alcance o favor divino. Gente, isso não existe. Ao homem está determinado morrer uma única vez. Morreu, selou o seu destino eterno. Se alguma dessas formas pudessem ser concretas, realizáveis para a nossa salvação, então Deus perdeu o seu tempo e enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Porque se eu pudesse alcançar a graça divina por uma religião que eu inventei, por um sacrifício que eu realizei, por uma obra que eu pude fazer em favor de alguém, por uma oração que eu aprendi, ou algo parecido, então Deus não precisaria enviar o seu Filho. Ele estaria perdendo o seu tempo. Deus não seria o sábio que ele diz que é. Mas a Bíblia nos informa que não. Por isso, o escritor do livro de Atos, o apóstolo Lucas, né, nos fala o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nem em cima da terra, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Só o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é capaz de dar redenção para você e para mim. E é a fé no sacrifício de Jesus Cristo que me outorga essa capacidade de confiar nesse sangue. É aceitar Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor que me garante certeza eterna. Eu tenho essa plena convicção. Sou pecador, como outro qualquer. Mas a graça de Deus em Jesus Cristo está sobre mim. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, me purifica e nos purifica de todo pecado. Todo aquele que crê por fé, com base apenas e somente em aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e permitir que o Espírito Santo entre no seu coração e passe a moldá-lo como uma nova criatura. Esse tem certeza de segurança eterna. Eu tenho certeza de salvação eterna e ninguém pode tirar isso de mim. E não tenho por minha própria capacidade, pela minha própria experiência, mas sempre que a palavra de Deus me garante que eu tenho. E a Bíblia, a palavra de Deus, o que ela diz que eu tenho, eu tenho. O que ela diz que eu sou. E ninguém pode tirar isso de mim. Então, querido, você que está me ouvindo nessa noite, você já tem essa convicção? Se não tem, o que é que te separa disso? Veja, a obra redentiva, a obra redentora de Deus é oferecida a todos os homens e todos têm que pagar o mesmo preço, crer. Por isso ela é suficiente para o pai de família, ela é suficiente para o ladrão, ela é suficiente para o assassino, ela é suficiente para o criminoso, ela é suficiente para o traficante, ela é suficiente para a boa mãe, porque apenas somente nós precisamos apenas crer. Todo mundo pode crer. Não é oferecido a alguém que tenha um poder aquisitivo melhor do que o outro, porque senão alguém ia comprar uma salvação melhor que a minha. Não, a salvação é igual para todos. Como essa salvação se efetiva, nós vamos ver na próxima quarta-feira. E eu convido você para que juntos nós possamos nos debruçarmos mais uma vez em cima desse tema, a salvação do homem, como ela se efetiva na minha vida, como esse processo se inicia e como ele dá andamento na minha caminhada, enquanto vivo eu estou aqui neste mundo, mas já com os meus pensamentos, já com os meus pés na eternidade que me espera, porque eu tenho certeza plena de que estou salvo e estou seguro nas promessas verdadeiras, autênticas de um Deus que não pode mentir. Amém? Eu desafio você para que na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nós voltemos a pensar sobre esse tema e pensarmos como essa salvação se efetiva em nossa vida. Amém? Muito bem. Nós queremos agradecer a sua audiência, né? A sua capacidade de estar conosco durante essa audição. E pedimos que você volte a nos assistir, nos ajude aí com o seu joinha, né? Compartilhe esse vídeo
Tiver algum pedido, quiser fazer alguma pergunta, faça, estamos abertos para ajudá-los. E a nossa oração, que Deus possa assim estar entrando no seu coração, que a palavra dele possa ser a verdade, que vai gerar em você a eternidade no seu coração, fazendo com que você tenha certeza plena da sua salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, somos gratos porque o Senhor nos dá o privilégio de abrirmos a sua palavra, meditarmos nela e termos a convicção de que ela é fruto da sua vontade soberana, sua vontade cristalina, que nos ensina aquilo que nós precisamos saber para que nós possamos caminharmos por este mundo com a segurança de que estamos alicerçados na sua palavra, nas suas promessas, com relação a questões tão importantes em nossa vida, como é o caso da nossa salvação. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui caminhando por este mundo e um dia essa nossa vida vai ter fim. E quando ela se encerrar, nós precisamos morrer com a plena certeza de que a nossa salvação está garantida. E o Senhor nos dá todas as condições, através de Jesus Cristo, para que nós possamos termos esta certeza. A nossa oração é que o seu Espírito possa, nosso Pai, estar trabalhando nos corações dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão conosco nessa noite, e que a sua palavra tenha viva esperança e expectativa nesses corações, para que ela possa germinar e gerar vida, e vida eterna no coração de cada um deles. Toma, Pai, nas suas mãos, se porventura, entre aqueles que nos ouvem, dentre os seus parentes e amigos, tiverem alguém necessitando de alguma bênção especial na área da saúde, física, emocional e espiritual, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa abençoar, mesmo que não citemos o nome, que o seu amor e a sua graça maravilhosa possa abençoar a vida e os familiares daqueles que estão nos ouvindo, para a glória do Senhor. Dá-nos um restante de noite abençoado na sua presença, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convidamos você também para o nosso culto online, próximo domingo, às 19 horas, onde estaremos ministrando mais uma vez a palavra do Senhor, e teremos conosco o cantor Rogério Torelli, que estará louvando o Senhor com a sua bela voz, abrilhantando o nosso culto dessa noite, e você é um dos nossos convidados para você participar conosco ao vivo, ou se for o caso, depois você pode assistir através do nosso canal no YouTube, às 19 horas, e assim encerramos a nossa audição nessa noite. Boa noite, que Deus nos abençoe.